Saudações anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isomeria geométrica. É um tipo de isomeria na qual as substâncias que são isômeras, elas apresentam conformações diferentes a partir do arranjo espacial, que nesse caso é diferente. Essa isomeria pode acontecer em duas possibilidades, ou em compostos que são abertos, ou então em compostos que são fechados. Quando o teu composto for aberto, tu vai ter que observar se existe uma dupla ligação entre carbonos. Repetindo, se o composto é aberto, tem que ter uma dupla ligação entre carbonos. E cada carbono dessa dupla ligação tem que ter dois ligantes que são diferentes. Repetindo, cada carbono da dupla ligação tem que ter dois ligantes que são diferentes. Então observe, no primeiro exemplo, eu tenho um carbono com dois ligantes que são iguais. Opa, já invalidou a condição. Mesmo que no outro carbono eu tenha ligantes que são diferentes, que sejam diferentes. Tá? Repetindo, eu não posso ter somente em um carbono a condição de diferença. Tem que ser nos dois carbonos. Então aqui não tem a diferença, portanto nesse caso não tem isomeria geométrica. Mas neste sim. A estrutura do dicloroeteno apresenta uma dupla ligação. Cada carbono dessa dupla tem dois ligantes que são diferentes. E isso valida a condição. Caso o teu composto seja fechado, você vai ter que observar na estrutura desse anel fechado, que pode ser com 3, 4, 5, 6 membros, dependente do caso que possa acontecer, você precisa de apenas dois carbonos com ligantes que sejam diferentes. Então, repetindo, quando você tem uma estrutura que é fechada, você precisa encontrar dois carbonos com ligantes diferentes. Olha, ciclo propano. Nesta estrutura, todos os átomos de carbono apresentam dois ligantes de hidrogênio, que automaticamente são iguais. Como a regra diz que eu tenho que ter dois carbonos com ligantes diferentes, o ciclo propano não vai apresentar isomeria geométrica porque todos os carbonos apresentam ligantes que são iguais. Agora, na estrutura posterior aqui, ó, no próximo exemplo, apesar de ter um carbono com dois átomos iguais de hidrogênio, nos átomos de carbono de baixo, que são dois, repetindo, ó, são dois, eu tenho dois ligantes diferentes em cada carbono. Então isso valida essa condição de existir isomeria geométrica nesse tipo de estrutura. Quando você passa dessa possibilidade de saber identificar se há ou não isomeria geométrica, você vai ter que abordar a classificação da estrutura do isômero geométrico. Pode acontecer de ser cis, trans, Z ou E. Como é que vai acontecer isso? O isômero cis é um tipo de estrutura que vai apresentar dois grupos que são iguais do mesmo lado do eixo de simetria. Então assim, ó, eu tenho aqui nesse carbono dois ligantes diferentes, nesse carbono dois ligantes diferentes, e eu observo que se eu traçar uma linha de simetria bem em cima da dupla ligação, eu vou perceber que eu tenho dois cloros que são iguais do mesmo lado de cima e dois hidrogênios que são iguais do mesmo lado de baixo. Eu nem precisava ter tudo isso, eu precisava apenas de pelo menos dois grupos que sejam iguais, ou de cima ou de baixo, tanto faz. E isso já é cis. Quando acontece na estrutura do tipo trans, eu observo que os dois grupos que são iguais, eles estão em lados opostos ao eixo de simetria. Repara que os cloros, ó, tem um cloro em cima e tem um cloro embaixo, então isso já gera um arranjo que ele está num de cima e de baixo, isso é um trans. Da mesma forma como acontece com o hidrogênio. O hidrogênio aqui está no de cima e aqui ele aparece na parte de baixo. E isso caracteriza uma estrutura do tipo trans. Só que às vezes pode acontecer dessa tua estrutura que tu está analisando, que já veio a identificação que tem isomeria geométrica, não ter grupos que sejam iguais. E nesse caso você vai ter que abordar o termo Z ou E. Como é que vai acontecer? Esse termo Z ou isômero Z, ele vem do alemão, zusammen, que significa junto. Então os grupos de maior carga nuclear, que a gente considera de maior prioridade, eles estão do mesmo lado do eixo de simetria. Então olha só, considerando aqui o carbono, tá? Dois ligantes diferentes, carbono, dois ligantes diferentes, dupla ligação, tá perfeito, existe isomeria geométrica nele. Agora eu não posso dizer que é cis ou trans, porque eu não tenho grupos que sejam iguais. Então eu tenho que abordar o termo Z ou E. Observa só que a carga nuclear do hidrogênio é 1, a do carbono é 6. Então, nesse caso, entre 1 e o 6, o maior em carga nuclear é o de baixo. Então, perfeito, vou segurar aqui. Esse aqui é o de maior carga nuclear. No outro carbono, eu tenho o oxigênio, que a carga nuclear é 8, e a do cloro é 17. O que vai acontecer? Entre os dois, o maior é o do cloro, o maior número atômico. Então,
nessa estrutura eu percebo que os grupos de maior número atômico estão no lado de baixo, que estão do mesmo lado. Nesse caso eu chamo de Z. Caso apareça o isômero E, já é o inverso, é de ente-rehen. Eu acho que é assim que fala, não sei direito, mas significa em lados opostos. Os grupos de maior carga nuclear, ou maior número atômico, eles irão aparecer em lados opostos. Então aqui, ó, entre os dois ligantes do carbono com a dupla, tem hidrogênio e metila. Eu sempre vou orientar a estrutura para o primeiro ligante conectado a esse carbono. Aqui em cima é só hidrogênio, então ele vale 1. Na metila, aqui se conecta ao carbono, ele vale 6. Então, entre 1 e 6, o maior é o 6. Vou segurar ele. Para o outro carbono eu tenho o cloro e eu tenho OH. Só que eu me conecto primeiramente com o oxigênio, é ele que é validado. Então, o número atômico dele é 8 e do cloro é 17. Entre os dois, o maior, oh meu Deus, é 17. Então eu tenho que visualizar o que daí? Que nesse carbono o grupo de maior prioridade está embaixo e nesse outro carbono, maior prioridade está em cima. Você pode observar que os grupos de maior prioridade estão em lados opostos. Por isso é chamado de isômero E. Tá legal? E para finalizar essa condição de identificação de isomeria geométrica, de classificação dos isômeros geométricos, eu tenho que avaliar a questão das propriedades. Os isômeros geométricos eles apresentam propriedades físicas diferentes. Tá? Densidade, ponto de ebulição, solubilidade, ponto de fusão. Então, basta você avaliar em relação a quê? O que ele consegue gerar a partir dos vetores que geram polaridade na estrutura. Em geral, a gente considera, por exemplo, na estrutura cis, que é uma molécula polar. Então, como é que vai funcionar, por exemplo, na estrutura aqui do dicloroeteno? Os dois cloros estão orientados para cima e os dois hidrogênios estão orientados para baixo. Como os dois cloros são grupos que são bem eletronegativos, eles puxam o par de elétrons aqui, a nuvem eletrônica deslocada totalmente para cima, como se aumentasse a carga negativa nessa parte de cima, e essa parte aqui que não tem força suficiente para neutralizar a ação do cloro, perdesse, e isso gerasse aqui uma carga parcial positiva, ou seja, eu tenho um lado que é negativo e um lado que é positivo. Então, essa estrutura aqui é polar. Por causa disso, quando uma molécula tem uma parte positiva e negativa, ela vai se associar com outra igual a ela, que também é positiva e negativa. Então, o lado positivo de uma interage com o negativo da outra. E isso gera uma atração entre elas. Para tentar separar essas duas substâncias, eu preciso de uma grande energia, porque rola uma atração bem forte entre elas. Então, se eu preciso incidir muita energia ali, eu tenho que dar muito calor. Então, as estruturas que são polares, elas necessitam de mais energia, mais calor, e automaticamente isso gera um maior ponto de ebulição para a estrutura do isômero geométrico cis. Quando eu trato do isômero geométrico trans, isso já não vai acontecer assim, é o inverso. Quando os cloros são associados aqui, ó, um puxa para cima e outro puxa para baixo, contrariando a ação do outro. Da mesma forma acontece com os hidrogênios. Essa estrutura, portanto, ela apresenta simetria e isso neutraliza os vetores que estão atuando aqui em relação à eletronegatividade, gerando então uma falta de polaridade. Então eu chamo de molécula apolar. Por causa disso, falta a polarização nela. Não há bem definida uma carga positiva em uma e uma negativa na outra. Isso faz com que a ligação entre elas seja fraca e eu não preciso de muita energia. Automaticamente, se eu quiser separá-las, eu coloco só um pouquinho de calor e automaticamente ela já vai cedendo. E é por causa disso que essas moléculas que são trans, em geral, elas vão apresentar menor ponto de ebulição. Outra coisa, quando a estrutura é cis e ela é considerada polar, ela tende a ser mais solúvel em água. E quando ela for trans, ela é apolar, ela tende a ser menos solúvel em água. Agora, cuidado, porque há algumas projeções em provas que consideram solventes orgânicos. Em geral, a maioria dos solventes orgânicos são apolares. Pode acontecer de vez em quando que um grupinho lá possa polarizar a estrutura, mas entenda, solubilidade em água é uma coisa, solubilidade em solvente orgânico é outra, tá? Você vai ter que ficar esperto em qual é o solvente orgânico que está sendo analisado ali. Tudo bem? Cada substância, seja considerada polar, ela vai ser solúvel em um ambiente que é polar. Se for polar a substância e ela for colocada em um solvente que é apolar, não vai rolar solubilidade entre eles. Lembra disso, tá? Regra da semelhança. Fique esperto nos próximos vídeos. Eu vou pedir, claro, obviamente, para você compartilhar esse vídeo para os seus amigos, marcar eles aí e linkar as pessoas para se conectarem aqui. Claro, eu preciso que você se inscreva no canal também e ative os sininhos da notificação. Beleza? A gente se vê. Até o próximo vídeo.